Psicologia da Gestalt. O que é a psicologia da Gestalt? A psicologia da Gestalt é uma escola da psicologia que surgiu no início do século XX na Áustria e Alemanha como uma teoria da percepção. Era uma resistência aos princípios elementaristas e estruturalistas de Wilhelm Wundt e Eduard Titchener. Os estudos da Gestalt buscaram construir uma psicologia que considerasse as formas da percepção, isso é, como compreendemos o mundo. Segundo essa teoria, a percepção do mundo seria a porta de entrada da consciência. O ponto central é como a consciência decifra o que é assimilado. A ilusão de ótica, por exemplo, é produto de uma percepção enganosa da realidade. Principais pensadores. Max Wertheim foi um dos autores que mais ofereceu contribuições à psicologia da Gestalt. Nascido em Praga, no ano de 1880, ele iniciou seus estudos em Direito na Universidade de Praga. Migrou para o curso de Filosofia e, posteriormente, seguiu para a Universidade de Berlim e continuou seus estudos em Filosofia e Psicologia. Na década de 1920, na Universidade de Berlim, desenvolveu alguns trabalhos mais importantes para a psicologia da Gestalt. Suas aulas eram descritas pelos alunos como estimulantes e Wertheim como alguém criativo e de bastante imaginação. Kurt Koffka, nascido em Berlim, foi um dos mais criativos entre os fundadores da psicologia Gestalt. Durante a Primeira Guerra Mundial, trabalhou em uma clínica psiquiátrica, cuidando de pacientes com afasia e com danos cerebrais. Após a guerra, ao perceber que os psicólogos norte-americanos estavam tomando conhecimento dos desenvolvimentos da psicologia Gestalt na Alemanha, Koffka desenvolveu um artigo para uma revista norte-americana chamado Percepção, uma introdução à teoria da Gestalt. Apresentou os conceitos básicos da psicologia da Gestalt, acompanhados dos resultados e das consequências de várias pesquisas. Wolfgang Kieler foi considerado o mais produtivo autor da Gestalt. Nascido na Estônia, mudou-se com a família aos 5 anos para o norte da Alemanha. Seus livros tornaram-se trabalhos padrão na psicologia da Gestalt. No ano letivo de 1925-1926, Kieler lecionou em Harvard e na Universidade de Clark. Em 1929, publicou Psicologia da Gestalt, uma descrição completa do movimento da Gestalt. Em um artigo de 1923, Wertheim apontou os princípios da organização perceptual da Escola de Psicologia da Gestalt. Segundo ele, percebemos os objetos da mesma maneira que observamos o movimento aparente, como unidades completas e não como agrupamentos de sensações individuais. Essas premissas da Gestalt seriam as regras principais pelas quais organizamos o nosso universo perceptual. Princípios da Gestalt sobre a organização perceptual. As partes bem próximas umas das outras, no tempo e no espaço, parecem unidas e tendem a ser percebidas juntas. Na figura 12.1a, percebemos círculos nas 3 colunas duplas, e não apenas como um grande conjunto. Continuidade. Há uma tendência de nossa percepção seguir uma direção para conectar os elementos de modo que eles pareçam contínuos ou fluir em uma direção específica. Na figura 12.1a, a tendência é seguir as colunas com pequenos círculos de cima para baixo. Semelhança. As partes similares tendem a ser vistas juntas, formando um grupo. Na figura 12.1b, círculos e pontos parecem juntos, e a tendência é perceber fileiras de círculos e de pontos em vez de colunas. Preenchimento. Há uma tendência da nossa percepção em completar as figuras incompletas, de preencher as lacunas. Na figura 12.1c, é possível perceber 3 quadrados, mesmo que as figuras estejam incompletas. Simplicidade. Há uma tendência de vermos a figura como tendo boa qualidade sob as condições de estímulo. A psicologia da Gestalt chama essa característica de pragnase, ou boa forma. Uma boa Gestalt simétrica, simples e estável, e não pode ser mais simples nem mais organizada. Os quadrados da figura 12.1c são boas Gestalts, porque são claramente percebidos como completos e organizados. Figura fundo.
há uma tendência de organizar percepções do objeto sendo visto, a figura, e do fundo, sobre o qual ele aparece, a base. A figura parece mais substancial e também a destacar-se do fundo. Na figura 12.1d, ela e a base são reversíveis. É possível ver dois rostos ou um vaso, dependendo de como a percepção é organizada. Fenômeno Φ. Um desafio à psicologia wundtiana. A psicologia da Gestalt desenvolveu-se por uma pesquisa desenvolvida em 1910 por Max Wertheim, que resolveu realizar uma experiência para visualizar um movimento quando não estivesse efetivamente acontecendo. Comprou um estroboscópio de brinquedo e analisou suas sensações internas em um estudo preliminar. Mais tarde, conduziu um programa de pesquisa na Universidade de Frankfurt, com os colegas Kofta e Killer. O problema de pesquisa de Wertheim, para qual Kofta e Killer serviram como sujeitos, envolvia a percepção do movimento aparente, isso é, do movimento quando não há efetivamente um movimento físico. Wertheim referia-se a essa percepção como impressão do movimento. Isomorfismo. Doutrina que afirma existir uma correspondência entre a experiência psicológica ou consciente e a experiência cerebral latente. Os seres humanos percebem unidades organizadas e não um conjunto de elementos sensoriais. Sendo assim, os psicólogos da Gestalt mudaram o enfoque para os mecanismos cerebrais envolvidos na percepção. Eles descreviam o córtex cerebral como um sistema dinâmico, em que os elementos ativos interagem em determinado momento. Sendo assim, deve haver uma correspondência entre a experiência consciente ou psicológica e a cerebral ou subjacente, responsável pelo fenômeno Φ. Essa ideia é denominada isomorfismo. Psicologia da Gestalt. A expansão. Na década de 20, o movimento da Gestalt era uma escola de pensamento dominante na Alemanha. Centralizado no Instituto de Psicologia de Berlim, o movimento atraía alunos de diversos países. Foram feitas traduções de livros de Kafka e Killer do alemão para o inglês, e resenhas foram publicadas nas revistas norte-americanas de psicologia. A psicologia da Gestalt chamou atenção nos Estados Unidos, porém teve sua aceitação como uma escola de pensamento lenta, principalmente pela popularidade do behaviorismo. Como dificuldade de expansão, a Gestalt enfrentou uma interpretação equivocada de seus conceitos, estendido por vezes apenas como estudos ligados à percepção. Além disso, seus fundadores se instalaram em faculdades pequenas dos Estados Unidos. Tensionamentos com behaviorismo. Os psicólogos da Gestalt alegaram que o behaviorismo, assim como a psicologia de Wundt, se dedicava a abstrações artificiais. Os gestaltistas também criticavam o fato de os behavioristas não aceitarem a validade da introspecção e descartarem qualquer reconhecimento da consciência. Kafka acusava de insensato o desenvolvimento de uma psicologia sem o conceito da consciência como faziam os behavioristas. Psicologia da Gestalt. As críticas. Os críticos da escola de pensamento da Gestalt defendiam que a organização dos processos da percepção, como o fenômeno Φ, não era tratada como um problema científico a ser investigado, mas como um fenômeno cuja existência era simplesmente aceita. Os psicólogos experimentais acusavam de vaga a posição da Gestalt e afirmavam que os conceitos básicos não eram definidos com o rigor suficiente para possuírem algum significado científico. Psicologia da Gestalt. Contribuições. O movimento da Gestalt deixou uma permanente marca na psicologia e influenciou o trabalho a respeito da percepção, da aprendizagem, do pensamento, da personalidade, da psicologia social e da motivação. A psicologia da Gestalt manteve sua identidade separada, ao contrário do seu maior rival da época, o behaviorismo. Ela continuou a promover o interesse na experiência consciente como um problema legítimo para a psicologia durante os anos em que o behaviorismo dominava.